A Telefônica está se transformando numa operadora digital. Estou com Antônio Carlos Valente, presidente da Telefônica Vivo, para conversar, entre outros temas, sobre a internet das coisas e sobre as perspectivas para o mercado brasileiro. Valente, o que é esse conceito de telco digital? As companhias de telecomunicações tradicionais sempre trabalharam muito a questão da conectividade, né? E essa função de conectividade continuará sendo muitíssimo importante nos próximos anos, né? Não é por outra razão que nós temos nos empenhado tanto em criar novas alternativas para as redes fixas, especialmente com a expansão acelerada das redes de fibras óticas na rede de acesso, permitindo velocidades muitíssimo superiores àquelas que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia. Nós tenhamos feito todo o esforço que fizemos para a expansão de uma rede de terceira geração em termos nacionais. Hoje são quase 3.200 municípios cobertos pela Vivo. E agora, mais recentemente, também as redes de quarta geração, onde nós já estamos presentes em 74 cidades brasileiras. Mas além da conectividade, que, como eu disse, é fundamental, é elemento decisivo para que os serviços de telecomunicações continuem sendo prestados, cada vez mais a tecnologia nos possibilita oferecer novos serviços ao cliente, e esses serviços sempre estão envolvendo novas plataformas e novos aplicativos. E é dentro desse contexto de desenvolver novos aplicativos, novas plataformas, que nós estamos trabalhando intensamente e com o desenvolvimento dessas novas áreas, fazer com que a Telefônica Vivo deixe de ser uma empresa que esteja somente no mundo da conectividade e passe também a estar presente com benefícios para a sociedade, benefícios para o usuário, nesse mundo fascinante que é o mundo dos aplicativos e das plataformas. E é esse o movimento que nós esperamos venha a se constituir na grande mudança e transformação de uma telco, dentro do conceito tradicional, numa telco digital. Você tem falado bastante de internet das coisas e de serviços de valor adicionado. O que vocês têm feito nessa área? Olha, Renato, mais recentemente nós tivemos a oportunidade de fazer um lançamento muito importante, que foi a nuvem do jornaleiro, né? A nuvem do jornaleiro, que é a simulação de um quiosque digital, ou seja, é quase como se fosse uma banca de jornais, uma banca daquelas convencionais que nós temos nas esquinas das grandes cidades brasileiras, num ponto similar dentro de um tablet ou de um smartphone. Esse produto é um produto para o público massivo e que dá uma ideia muito precisa do que pode ser um aplicativo dentro desse novo mundo digital. Mas existem muitas outras aplicações. Quando nós falamos de plataformas, você pode considerar plataformas que trabalham para a segurança eletrônica de dados, que essa é uma preocupação fundamental nos dias de hoje. Plataformas que trabalham para a segurança de elementos físicos, né? Estádios de futebol, ruas, que são também aplicações do mundo digital. Até algumas outras aplicações que afetam até alguns anseios recentemente manifestados pela população, como é o caso dos aplicativos de saúde ou de educação, né? Então nós temos um conjunto muito grande de soluções, de aplicativos, de plataformas que adicionam valor à conectividade. Você falava em valor adicionado, em serviço de valor adicionado, esse é o princípio básico. Eu aqui poderia citar para vocês uma dezena de novos produtos, cursos de inglês, informações sobre saúde, formas de você fazer um agendamento mais fácil de uma consulta ou de um exame, monitoramento de veículos, monitoramentos de espaços físicos, novas soluções para o mercado financeiro, utilizando os smartphones como meio de pagamento. Ou seja, nós temos um conjunto enorme de soluções para gerar valor, adicionar valor à conectividade. Quando você pergunta sobre a internet das coisas, nós tivemos a oportunidade, você há de lembrar, na Futurecom de 2013, no Rio de Janeiro, de, durante a minha exposição, apresentar uns pequenos cubinhos, né, que transformavam em soluções
bastante fáceis de serem utilizadas, esse conceito de internet das coisas, né? O primeiro cubinho tinha uma bateria, o segundo cubinho tinha o local onde você armazena os chips, e os terceiros e quartos e quintos cubinhos eram onde você ia colocando os sensores, sensor de iluminação, sensor de temperatura, sensor de presença, de forma que você pudesse utilizar esse conceito de internet das coisas até no seu próprio domicílio, fazendo com que essas soluções cada vez mais fossem soluções cotidianas, soluções para o cidadão comum e que adicionassem valor. Esses mercados são pequenos em relação ao mercado tradicional de telecomunicações. Como você vê a evolução deles no tempo? Olha, quando nós analisamos os números do terceiro trimestre de 2013, né, de uma companhia como a Vivo Telefônica, esses números já representaram cerca de 820 milhões de reais. Claro que dentro do contexto de uma companhia que tem faturamento de alguns bilhões, você pode considerar que ainda existe um espaço muito grande para desenvolvimento. Mas o que nós imaginamos é que vai acontecer com essas plataformas, com esses aplicativos, exatamente o mesmo que aconteceu em todo o processo de inovação em qualquer área, né? São áreas que têm um pequeno faturamento inicialmente, mas que se transformam nos grandes geradores de receita nos anos subsequentes. É nisso que nós estamos apostando, é nisso que nós estamos trabalhando, e sempre também considerando que você tem uma receita direta, né? Quando eu falava aqui nos 820 milhões, você está falando de uma receita direta, mas você tem uma receita indireta até para o serviço de conectividade que vem pelo caminho da fidelidade, pelo caminho assim da diferenciação. Então, se você é cliente da Vivo, você sabe que vai ter um conjunto de aplicativos e plataformas que você não vai dispor numa outra operadora. Então, você, além da receita direta, você também gera a receita da fidelidade. E eu acho que todos esses dois aspectos são extremamente importantes e devem ser observados em conjunto. Qual é a sua expectativa para o mercado brasileiro de telecomunicações neste ano? Olha, eu acho que o ano de 2014 é um ano onde nós esperamos que exista um crescimento do produto interno bruto brasileiro ao redor de 2,5%. E os serviços de telecomunicações estão sempre mais ou menos com o mesmo nível de crescimento, ou até um pouco superiores, né? Existem grandes desafios para esse ano, né? O evento Copa do Mundo, por um lado, gera um conjunto muito grande de oportunidades. Nós vamos ter um conjunto muito grande de pessoas de outros países visitando o nosso país e, consequentemente, nós vamos ter receitas adicionais de roaming que não existiram que não existirão e não existiram em outros períodos da nossa história recente. Certamente nós vamos ter também um intenso uso de roaming nacional, que também eu acho que é bastante positivo, um intenso uso das redes sociais, enviando fotos, enviando comentários, enviando vídeos, ou seja, tudo isso gerando uma receita extraordinária para o ano de 2014 para as empresas de telecomunicações. E por outro lado, você com esses grandes eventos, você pode ter uma redução da atividade comercial, porque é provável que o brasileiro sempre faz de uma Copa do Mundo um feriado, né? Então, sendo no Brasil, certamente maior número de feriados ocorrerão, e isso pode vir a ter alguma influência com relação às lojas e às unidades. O que nós esperamos é que o aspecto positivo mais do que compense uma eventual saída das pessoas dos shoppings, dos centros comerciais. E os desafios aí estão presentes porque nós teremos que fazer com que os serviços sejam prestados nos estádios, nos aeroportos, locais de grandes concentrações públicas. E o que nós estamos trabalhando intensamente é para que todos tenham uma boa experiência de utilização de serviços de telecomunicações no Brasil. Não só pela Vivo Telefônica, que está empenhada muitíssimo, mas também para todas as outras empresas, porque no final essa é toda uma rede interconectada e é muito importante que todos os operadores respondam a contento aos desafios que vão ser apresentados por um evento dessa magnitude. E não esquecendo que esse ano também é um ano de eleições gerais no Brasil, né? Nós vamos ter a eleição de um novo presidente da República, com todo o movimento que uma eleição gera, né? Quer dizer, hoje nós temos no Brasil eleições que são totalmente digitalizadas, que estão altamente suportadas por sistemas de telecomunicações. Eu vejo hoje, com os meios que existem, a imprensa fazendo um trabalho muito mais intenso, né? Utilizando esses novos veículos, 4G, 3G, novas redes de dados.
E eu acho que esse ano é um ano que nós temos a felicidade de ter esses dois eventos, né? Copa do Mundo e eleições. Então vai ser uma coisa positiva para a imprensa, acho que vai ser um aspecto positivo para os usuários, e o que nós estamos é fazendo todos os esforços possíveis para que isso seja uma experiência positiva e gratificante e que deixe boas recordações. Eu conversei com Antônio Carlos Valente, presidente da Telefônica Vivo. Muito obrigado, Valente. Eu que agradeço e tenhamos todos um bom ano de 2014.